Na Europa, encontramos nações celebradas por sua rica herança cultural, paisagens deslumbrantes e gastronomia saborosa. Além disso, esses países têm desempenhado um papel relevante nas áreas de arte, ciência e tecnologia. No entanto, alguns deles são igualmente reconhecidos por apresentar uma proporção maior de mulheres solteiras. Essa realidade pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo as sequelas de conflitos passados, a migração de homens em busca de melhores oportunidades e comportamentos autodestrutivos. Neste vídeo, exploraremos os 10 países do leste europeu que possuem uma notável quantidade de mulheres solteiras. Vamos investigar as razões por trás dessa disparidade de gênero em cada um desses países e como essa situação afeta suas populações. Localizada na Europa Oriental, com o litoral ao longo do Mar Báltico e fronteiras com a Estônia e Lituânia, a Letônia é reconhecida não apenas por sua beleza natural, mas também por apresentar uma proporção desfavorável de gênero. Isso pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo o legado da Segunda Guerra Mundial, que resultou em uma significativa perda de vidas masculinas na Letônia. Estima-se que cerca de 250 mil homens letões tenham perdido a vida ou sido deportados durante as ocupações nazista e soviética. Além disso, muitos homens letões emigraram para outros países em busca de melhores oportunidades após a guerra. Outro fator relevante é a diferença na expectativa de vida entre os gêneros. As mulheres letãs têm uma expectativa de vida média de 79 anos, enquanto os homens letões vivem, em média, apenas 70 anos. Isso se deve a diversos motivos, como o maior consumo de álcool e tabaco entre os homens, condições de trabalho mais estressantes e perigosas, bem como a ocorrência mais frequente de doenças cardiovasculares e suicídios. Além disso, as mulheres geralmente têm níveis mais elevados de educação e qualificação do que os homens, o que lhes oferece melhores oportunidades para empregos bem remunerados e independência financeira. A combinação desses fatores contribui para as disparidades de gênero na Letônia, com aproximadamente 85 homens para cada 100 mulheres, resultando em um número significativo de mulheres solteiras no país. No nono lugar da nossa lista está a Estônia, um país encantador na região do Mar Báltico, com suas praias rochosas, florestas antigas e inúmeros lagos. A Estônia é conhecida por sua beleza natural, mas também enfrenta um desequilíbrio de gênero significativo, resultando em um grande número de mulheres solteiras. Esse desequilíbrio de gênero na Estônia tem suas raízes em eventos históricos e demográficos. Durante o século XX, a Estônia foi afetada por guerras e conflitos, o que resultou em um número substancial de mortes entre os homens. A Segunda Guerra Mundial, em particular, teve um impacto devastador na população masculina do país. A Estônia é um país relativamente pequeno, com cerca de 1,3 milhão de habitantes em 2011, e uma proporção de 84 homens para cada 100 mulheres. Isso significa que há cerca de 114 mil mulheres a mais do que homens no país. Uma das possíveis razões para essa diferença é a imigração masculina, principalmente para países como Finlândia, Suécia e Noruega, em busca de melhores oportunidades de trabalho e salários. Outro fator é a menor expectativa de vida dos homens estonianos, que é de 67,3 anos, em comparação com 78,14 anos para as mulheres. Além disso, fatores históricos e culturais, como guerras, ocupações estrangeiras e tradições familiares, podem influenciar a proporção de gênero na Estônia. A Polônia ocupa o 8º lugar em nossa lista. Este país da Europa Central tem uma rica história e uma localização estratégica, mas enfrenta um notável desequilíbrio de gênero que afeta sua população. Esse desequilíbrio resulta de diversos fatores, incluindo os impactos devastadores de guerras e a imigração masculina ao longo de sua história turbulenta. A Polônia passou por inúmeros conflitos armados, como as 2 guerras mundiais e o período de ocupação durante o comunismo, o que teve um impacto significativo na população masculina do país, com muitos homens perdendo suas vidas ou sofrendo lesões graves. Isso resultou em um desequilíbrio demográfico, com menos homens disponíveis em comparação com as mulheres. A Polônia é um país com uma população de mais de 38,5 milhões de pessoas, com cerca de 51,6% delas sendo mulheres. Isso significa que há aproximadamente 19,8 milhões de mulheres e 18,7 milhões de homens na Polônia.
Uma das razões para essa diferença é a expectativa de vida mais longa das mulheres em comparação com os homens. De acordo com dados da ONU, as mulheres polonesas têm uma expectativa de vida média de 80,18 anos, enquanto os homens poloneses vivem, em média, 74,1 anos. Além disso, a migração desempenha um papel significativo, especialmente entre os jovens. Muitos homens poloneses deixam o país em busca de melhores oportunidades de trabalho e educação, deixando para trás um número maior de mulheres. Além disso, fatores históricos e culturais, como guerras, práticas de aborto seletivo e preferências familiares, também influenciam a proporção de gênero na Polônia. No 7º lugar de nossa lista está a Ucrânia, o segundo maior país da Europa. A Ucrânia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, rica história e, é claro, suas mulheres impressionantes, que são admiradas globalmente por sua aparência cativante, estilo de moda e inteligência. No entanto, a Ucrânia também enfrenta um desequilíbrio significativo de gênero em sua população. Uma das principais razões para esse desequilíbrio está relacionada ao impacto do passado turbulento do país. Durante o século XX, a Ucrânia foi afetada por eventos devastadores, como as guerras mundiais e a Guerra Civil Russa. Esses conflitos resultaram em um número significativo de baixas masculinas, afetando a proporção de homens para mulheres. Além disso, a Ucrânia apresenta uma alta taxa de imigração masculina, já que muitos homens ucranianos buscam melhores oportunidades econômicas em outros países, deixando para trás uma proporção maior de mulheres em seu país de origem. Isso contribui para o número de mulheres solteiras na Ucrânia. Outro fator que influencia o desequilíbrio de gênero é a disparidade na expectativa de vida. A expectativa de vida média ao nascer é de aproximadamente 68,6 anos para ambos os sexos na Ucrânia. No entanto, os homens têm uma expectativa de vida menor, com uma média de 62,8 anos, enquanto as mulheres têm uma expectativa de vida de 74,8 anos. No 6º lugar da nossa lista está a Bielorrússia, um país que carrega as cicatrizes de tragédias passadas do leste europeu. Localizada na fronteira da antiga Alemanha nazista, a Bielorrússia sofreu duramente durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se um dos países com o maior número de vítimas per capita. Essa história trágica deixou um impacto duradouro na população bielorrussa, resultando em um desequilíbrio de gênero significativo. Durante a guerra, mais de um quarto da população do país perdeu a vida, incluindo muitos homens. Isso contribuiu para uma proporção desfavorável de homens para mulheres na população. Além disso, a Bielorrússia enfrenta desafios econômicos e é considerada um dos países mais pobres da Europa. O baixo padrão de vida e as oportunidades limitadas levaram muitos jovens a deixar o país em busca de melhores condições em outras regiões da Europa. Com uma população de cerca de 9,4 milhões de pessoas, a razão entre homens e mulheres na Bielorrússia é desigual, com aproximadamente. No 5º lugar da nossa lista está a Rússia, um país de vasta extensão territorial e rica história. Assim como sua vizinha, a Ucrânia, a Rússia também enfrenta um desequilíbrio de gênero significativo, resultando em um número considerável de mulheres solteiras. O desequilíbrio de gênero na Rússia pode ser parcialmente atribuído ao impacto devastador da Segunda Guerra Mundial e de outros conflitos históricos. Durante esses eventos, muitos homens russos perderam a vida, deixando uma proporção desfavorável de mulheres para homens na população. Inicialmente, no século XIX, os homens superavam as mulheres na Rússia, conforme revelado pelo censo de 1897, que indicava uma proporção de aproximadamente. No entanto, ao longo do século XX, a população masculina foi afetada negativamente por guerras, como a Segunda Guerra Mundial, bem como pela migração masculina em busca de melhores oportunidades econômicas. A guerra teve um impacto particularmente significativo, uma vez que muitos homens russos se juntaram às forças armadas e acabaram perdendo suas vidas no conflito. Isso resultou em um desequilíbrio demográfico, afetando a proporção de homens para mulheres na Rússia. Além disso, a migração masculina é um fator que contribui para a escassez de homens no país. Muitos homens russos em idade ativa emigram para o exterior em busca de melhores perspectivas de emprego e econômicas. Essa migração masculina, combinada com outros fatores, contribui para a discrepância entre homens e mulheres na Rússia.
No quarto lugar da nossa lista está a Geórgia, um país pequeno e encantador localizado na encruzilhada da Europa Oriental e Ásia Ocidental. A Geórgia possui uma população de cerca de 3,7 milhões de pessoas, com uma proporção de gênero que favorece as mulheres. A beleza das georgianas é reconhecida desde os tempos antigos, e elas são frequentemente elogiadas por sua aparência requintada. No entanto, muitas dessas mulheres encantadoras acabam solteiras devido à falta de homens disponíveis na Geórgia. A história da Geórgia é marcada por lutas pela independência contra poderosos vizinhos, como a Rússia e a Turquia. Esses conflitos, juntamente com desafios econômicos, resultaram em uma alta taxa de imigração masculina. Muitos homens deixaram o país em busca de melhores oportunidades de emprego em outras regiões, o que contribuiu para o desequilíbrio de gênero. Além disso, fatores econômicos também desempenham um papel importante nesse desequilíbrio. A Geórgia é um dos países com uma economia em desenvolvimento e oportunidades limitadas, o que leva muitos homens a buscar trabalho no exterior, deixando para trás um número maior de mulheres em seu país de origem. Com uma população em que as mulheres representam cerca de 52,98%, a proporção de mulheres para homens na Geórgia é desigual. Essa disparidade de gênero resulta em um número significativo de mulheres solteiras que enfrentam dificuldades para encontrar parceiros. No terceiro lugar de nossa lista está a Armênia, um país localizado no noroeste da Ásia, próximo à Cordilheira do Cáucaso. A Armênia tem uma história antiga e conturbada, marcada por eventos trágicos que deixaram um impacto duradouro em sua população e contribuíram para um desequilíbrio significativo de gênero. Um dos eventos mais marcantes na história da Armênia foi o genocídio armênio, que ocorreu durante e após a Primeira Guerra Mundial, quando o país estava sob o domínio otomano. Durante esse período, aproximadamente 1,5 milhão de armênios foram executados ou morreram em marchas forçadas pelo deserto da Síria. Essas mortes foram organizadas de forma sistemática e motivaram a cunhagem do termo genocídio. O genocídio armênio teve um impacto desproporcional nos homens armênios, que compunham a maioria das vítimas. Essa tragédia resultou em um desequilíbrio de gênero significativo, com um número maior de mulheres em relação aos homens na população armênia. Além disso, outro fator histórico, a Guerra de Nagorno-Karabakh, que causou a morte de milhares de homens armênios nos anos 90, contribuiu para essa discrepância. A Armênia também enfrenta um desafio adicional devido ao aborto seletivo por razões de gênero, em que algumas famílias tradicionalmente preferem ter um filho em vez de uma filha, o que levou a uma disparidade. No segundo lugar da nossa lista está o Kosovo, um território localizado no sudeste da Europa, conhecido por sua história complexa e desafios presentes. O Kosovo enfrenta um desequilíbrio de gênero significativo, resultando em um número maior de mulheres solteiras em relação aos homens. Uma das principais razões para esse desequilíbrio é a imigração masculina. Muitos homens kosovares em idade ativa buscam melhores oportunidades de emprego em outros países, deixando para trás uma proporção desfavorável de homens no país. Essa migração masculina afeta diretamente a disponibilidade de parceiros para as mulheres kosovares. A história do Kosovo também desempenha um papel importante nesse desequilíbrio de gênero. O território passou por conflitos e instabilidades políticas ao longo dos anos, o que resultou em uma alta taxa de imigração em geral. No entanto, a imigração masculina é particularmente pronunciada, deixando um número maior de mulheres em relação aos homens. Fatores econômicos também desempenham um papel nesse desequilíbrio. O Kosovo é uma das regiões mais pobres da Europa, com oportunidades limitadas de emprego e crescimento econômico. Essas condições incentivam os homens a buscar melhores condições fora do país, enquanto as mulheres muitas vezes permanecem para cuidar da família e da comunidade. Essa combinação de fatores resulta em um número considerável de mulheres solteiras no Kosovo que enfrentam dificuldades para encontrar parceiros adequados. Apesar desses desafios, as mulheres kosovares são conhecidas por sua força, resiliência e dedicação à família e à comunidade. No topo da nossa lista está a Lituânia, um país da região báltica com uma população de aproximadamente 2,72 milhões de pessoas. A Lituânia é conhecida por ser um dos países do leste europeu com um notável desequilíbrio de gênero, com o maior número de mulheres em relação aos homens. Esse desequilíbrio é atribuído a diferentes fatores.
Um dos principais é a imigração masculina. Muitos homens lituanos deixaram o país em busca de melhores oportunidades de emprego e perspectivas econômicas em outros lugares, o que resultou em uma proporção desfavorável de homens na população. A Lituânia enfrenta desafios relacionados ao estilo de vida dos homens. Taxas significativas de abuso de álcool e tabagismo são observadas entre a população masculina lituana. Esses comportamentos prejudiciais à saúde contribuem para uma expectativa de vida menor em comparação com as mulheres lituanas. No entanto, o destaque da Lituânia vai além desses desafios demográficos. As mulheres são frequentemente elogiadas por sua beleza exótica e elegância, com características marcantes e um charme cativante. Além disso, as mulheres lituanas são conhecidas por seu caráter reservado, educação de qualidade e comportamento refinado. Embora a Lituânia enfrente o desequilíbrio de gênero, a população do país continua a se destacar em diversas áreas. A história, cultura e tradições lituanas desempenham um papel importante na identidade nacional, e o país se esforça para enfrentar esses desafios demográficos e promover a igualdade de gênero, criando oportunidades para todos os seus cidadãos.